Eu vi uns vídeos aí recentemente que tem, acho que são universidades, eu até anotei aqui, umas universidades sendo, não é implodida, mas elas são, não é um míssil que cai também, elas são meio que destruídas. Talvez tenha a ver com a maneira como Israel avança sobre o território e tudo mais. Por que isso acontece? Tem alguma coisa a ver com, nunca mais vão usar essa estrutura aqui? É mais ou menos isso. As implosões são realmente é uma unidade de engenharia que faz isso, né? Eles vão até um local que eventualmente pode estar armado pelo Hamas, você não sabe exatamente onde está. Entendi. Você não sabe exatamente onde tem, porque eles botam bomba em casas, aí o soldado entra, eles explodem a bomba, o negócio... Hoje morreram 5 soldados, ou ontem, assim, ou 7. Entra num lugar, eles... Tá booby trap, tá armado com bombas, explode. Então, se eventualmente tá armado com bomba, se você não sabe exatamente onde tá a bomba, você não tem como fazer a varredura, não dá tempo, você tem que botar a bomba fora e implodir aquilo lá. Eu não sei especificamente da universidade, se a universidade provavelmente estava vazia, não sei se estava sendo usado pelo Hamas, não estava. Isso não é feito ao léu, não é uma decisão de soldados. E eu condeno veementemente soldados que fazem vídeos zoando da vida de palestinos ou das explosões que eles eventualmente fazem, porque isso não é a conduta do exército, não está escrito nada a respeito disso, ao contrário, isso é proibido na conduta do exército, e essas pessoas têm que ser investigadas e punidas, porque eu fiz exército 2 anos em Israel, e isso não está em nenhuma aula que eu tive, ao contrário. A vida das pessoas civis tem que ser preservada, você não humilha o inimigo, e você faz o que precisa, e você não filma e não posta em rede social. Isso é proibido. Entendi. E aí, obviamente, tem gente que vai pegar isso e vai falar, olha o exército de Israel. Isso não é o exército de Israel. Isso são pessoas que foram mal treinadas e estão violando o código de ética do exército. Entendi. Bom, eu também não quero te manter em cárcere privado aqui. Vamos ver aqui. Tem pergunta pra gente aí, Vitão? Vamos ver o que os caras estão mandando pra nós. Mas cadê aqui? as perguntas difíceis? Você falou que ia fazer um monte de perguntas. Calma aí, cara. Calma aí, porra. Calma aí. Eu não disse que ia te fazer perguntas difíceis. Disse que ia tocar nos pontos aqui que talvez fossem não complicados, mas que de certa forma tem a ver com condutas não muito aceitáveis, de Israel. Como, por exemplo, a gente falou aqui da fome, falamos aqui 7.000 pessoas vendo ao vivo. Bastante gente. O Gabriel mandou aqui. Essa coisa de direita e esquerda faz realmente sentido? Pergunta de leigo mesmo. Eu gosto muito do diagrama de Nolan, me ajuda a me encontrar politicamente. E até hoje eu não tenho certeza. Esquerda e direita faz sentido? Isso acho que não tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui. Em geral, ele está perguntando? Eu acho que sim. Eu vou dar uma dica para ele, como cientista político. Pega as coisas que... Vai tema. Não compra cartilha. Eu gosto dessa ideia. O que eu acho a respeito desse assunto? O que eu acho a respeito desse assunto? O que eu acho a respeito desse assunto? Isso te dá uma liberdade. É óbvio que você vai ter talvez mais coisas para cá. Se você é uma pessoa mais liberal, se você é uma pessoa mais a favor do livre mercado, você vai ter uma série de coisas que vai ser mais ligada à parte direita, mas pode ser que em costumes e valores você vá por uma questão também liberal em relação a outras coisas. Isso talvez te faça mais sentido algumas pautas da esquerda, que na verdade eu acho que não faz sentido. Eu acho que é melhor as pessoas irem para uma questão que é livre pensar do que uma cartilha pronta dada. Isso não quer dizer que você não vai se identificar como de direita ou como de esquerda. Isso vai te dar uma liberdade de você escolher pensar a respeito de determinados assuntos de forma independente do que a cartilha diz. Entendi. Bom, deixa eu ver aqui uma outra aqui. O Jonathan Souza mandou. Se o Irã odeia judeus... Por que mais de 10 mil judeus vivem lá com liberdade religiosa, têm sinagogas e até representantes no parlamento? Eu não falei em nenhum momento que eles odeiam os judeus. Eles odeiam Israel. Eles querem destruir Israel. Eles odeiam os judeus terem um país. Se os judeus viverem como cidadãos de segunda classe no Irã, eles não têm problema. E eles vivem como cidadãos de segunda classe. Esse representante judeu no parlamento é história para inglês ver. Ah, é? Por que tinha 130 mil judeus no Irã e agora tem 10 mil, 8 mil? Tem uma série de regras lá.
Eles não podem falar sobre Israel, eles têm que ter uma bandeira de Israel na frente da sinagoga, eles precisam pisar em cima para entrar na sinagoga. Tem escuta, eles são monitorados. É complicado para os judeus. Existem judeus, aqui no Brasil, ou pelo mundo, aí, mas não sei, do teu conhecimento, que ficam do lado do Irã ou do Hamas até? Sempre vai ter. Sempre vai ter. Um cara que pensa diferentaço. Como dizia, acho que foi Einstein que dizia, não tem duas coisas que não têm limites, né? O espaço e a ignorância humana. Bom, eu tendo a concordar também. Então, existem judeus, a gente já falamos sobre isso, né? A gente está vendo a palavra sionismo sendo usada frequentemente, né? De forma deturpada por parte da população, desses radicais e tudo mais. O sionismo vem da palavra Sion. Sion é o nome de uma montanha do lado de Jerusalém. Tem vasta história judaica através dessa montanha. O sionismo nada mais é do que o nome próprio do movimento nacional de autodeterminação do povo judeu em sua terra ancestral. Ela não define política, sistema de governo ou fronteiras. Você pode ser sionista de esquerda, de direita, você pode ser um liberal, você pode ser um conservador, você pode ser um comunista, você pode ser um capitalista. A pessoa que é a favor de 2 estados é sionista, a pessoa que é a favor de 3 estados é sionista, a pessoa que é a favor de Israel ser só do tamanho de Tel Aviv continua sendo sionista. A pessoa pode ser judia, ela não precisa ser judia. Se você apoia que os Estados Unidos existam, você apoia que os Estados Unidos existam. Se você apoia que Israel exista, você não é contra o sionismo, você é a favor. Quando a pessoa fala essas políticas sionistas de Israel, não faz sentido. Porque é a mesma coisa que a gente fala, essas políticas brasileiras do governo brasileiro. Vai ser o quê? A Argentina? Não faz sentido. Uhum. Entendeu? É óbvio que as políticas do governo brasileiro são brasileiras. Então, toda a política de Israel ela é sionista. Inclusive, uma mesquita foi destruída em Haifa por um míssil iraniano. O governo de Israel vai reconstruir essa mesquita. Isso é uma política sionista. Então, você já está vendo que não tem sentido essa frase. Uhum. As pessoas estão usando essa palavra para atribuir o sionismo a algo que ele não é. Por causa do ismo em português, que é parecido com comunismo, fascismo, nazismo, as pessoas vão acabar confundindo isso e deturpar, por assim, o que significa o movimento de autodeterminação do povo judeu. Tem sionismo que eu, André, não concordo. Expansão de território, conquista de mais territórios, eu não concordo. Eu acho que Israel tem que fazer um acordo e tem que manter um território e ceder outros territórios para chegar à paz. Mas há uma galera... E há sionistas que querem a Israel bíblica, que isso é 3% da população de Israel. E aí essas pessoas que são contra Israel pegam as frases dessas pessoas, que é 2%, e elevam elas como se isso fosse representante de Israel. Que é a mesma coisa, por exemplo, que uma pessoa aqui pegar uma pessoa de extrema direita no Brasil ou de extrema esquerda no Brasil, que pensa uma coisa absurda sobre o que o Brasil precisa fazer sobre A, B ou C, e colocar isso na Itália dizendo, olha o Brasil aí. E você vai falar, mas peraí, mas o Brasil não é isso, um cara não é nem eleito. Pega o extremo direito no Brasil, ou a extrema esquerda no Brasil, o cara não elege um deputado. Ou elege, mas só tem 1 ou 2. De novo, isso é uma falsidade intelectual. É um desvio intelectual proposital você fazer isso. Estamos falando dos chamados colonos que ali lá pro... Não estou nem falando assim. Colonos de novo, essa é uma característica do conflito que se deu há 40, 50 anos, que precisa ser resolvida em negociações, e os colonos não é uma... eles não são homogêneos, eles são heterogêneos, tem laicos, tem religiosos, tem ortodoxos, tem aqueles que são a favor, tem aqueles que não são a favor, tem aqueles que são violentos, tem aqueles que não são, não há unanimidade. Mas eu tô falando até de pessoas que são a favor agora, por exemplo, de expulsar os palestinos de Gaza e colonizar Gaza e construir assentamento em Gaza. Eu sou contra isso. Primeiro que eu acho que não vai acontecer, segundo que não tem nada a ver, terceiro moram 2 milhões de palestinos lá. Não tem, aquele território não é de Israel, Israel não reconhece sendo território de Israel, e aqueles ministros que falam essas coisas falam isso de novo. Bravata, para ganhar voto, para ganhar like, que nem o Lula faz aqui, né?
Não estou comparando a ideologia dos dois, mas assim, Aham. Só que não é política de Estado. Mas e aquele tem- mapinha do Netanyahu lá na ONU, lá mostrando ali uma Israel grandona, dominando ali, inclusive a parte de Gaza, tô falando muita merda. Preciso. Então tá bom. Então daqui a pouco eu vou. Ô, Vitão, vê se tu acha aí o Netanyahu com. Ah, mas escuta, mapa às vezes é um... Não porque ele pensa em tirar os palestinos de Gaza. Isso não é... No canal 12 de Israel, mostra o mapa de Israel sempre que tem alguma coisa de ataques ou sempre que tem alguma coisa de... até mesmo a previsão do tempo, ele mostra às vezes Gaza ou não mostra às vezes Cisjordânia, mas não é Entendi. uma coisa de exclusão. Não é uma coisa de retórica de exclusão. Tá.